Ok, turma, vamos à correção das atividades que foram propostas. Então, sobre quadriláteros. Então, número 1, classifica os quadriláteros como paralelogramo ou trapézio. Então, na letra A gente está vendo que isso é um retângulo. E um retângulo é um paralelogramo, ok? Então, é um paralelogramo. AB. Embora tenha dois ângulos retos, a gente está vendo que tem duas bases que são paralelas, uma base menor e uma base maior. Então, isso aqui é um trapézio. Número 2. Calcule as medidas de x no quadrilátero. Bom, para calcular a medida de x, a gente tem que lembrar que a soma vai dar 360. Já foi 90, já foi 90, então automaticamente a gente já sabe que essa soma tem que dar quanto? Tem que dar 180, ok? Então a gente pode observar que essa soma de 2x, né, tirando já que já foi 90 mais 90 180, a gente sabe que 2x mais x tem que dar 180. Então 3x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3. Está aqui multiplicando, passa dividindo. Então x é igual a 60. Então já achei o valor do x. Se eu quiser saber o valor dos ângulos, é só substituir, né? Então no caso o ângulo do x seria 120, que é o dobro, e o ângulo de baixo seria 60. Mas como ele só pediu o valor de x, não pediu o valor do ângulo, então x nesse caso é 60. Na letra B, novamente a gente vai usar o princípio que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360. Aí você não precisa somar todo mundo, você desconta o que você já sabe. Então, quanto que já foi? 120 mais 80 já foi 200. Quanto que sobrou então? Sobrou de 200, sobrou para 360, sobrou 160. Ou seja, quando eu somar x mais 30 e somar com x menos 10, esse resultado tem que ser igual ao que está faltando para completar 360, que é 160. Então vamos fazer essa soma aqui algébrica. Você tem x, ganha x, vai ficar com 2x. Você tem 30, perdeu 10, vai ficar com 20. Então cheguei a essa equação. Resolvendo, está aqui somando, vai para lá subtraindo. 2x é igual a 160 menos 20. 2x é igual a 160 menos 20, vai dar 140. Está aqui multiplicando, jogo para lá dividindo. X é igual a 140 dividido por 2. X é igual a 70. Então o valor de x é 70. No caso, então, o primeiro ângulo lá de cima, x mais 30, seria 70 mais 30, daria 100. E o ângulo de baixo, 70 menos 10, daria 60. Questão de número 3. Agora ele não deu os ângulos lá. Então tem que ter alguma propriedade para que eu possa achar, já que ele não deu esses ângulos. Então você observa, o que eu tenho que observar aqui? É que BC é paralelo, aqui a gente pode observar que BC é paralelo a AD. Se eles são paralelos, esse ângulo que a gente tem aqui, ó, se isso aqui é paralelo, na teoria angular, esse ângulo aqui é o mesmo que está aqui, certo? Esse ângulo aqui é o mesmo que está aqui. Se a reta é paralela, cortada por uma transversal, então esses ângulos aqui, o ângulo que está aqui, B ângulo, e o ângulo que está aqui, né, que é o interno, que é o A ângulo, se essas duas retas são paralelas, esses ângulos são chamados de ângulos colaterais internos. Por que eu sei que é ângulo colaterais interno? A soma tem que dar 180, porque é só você pensar aqui o ângulo B.
E se você for ver, está faltando uma meia-lua. E uma meia-lua é um ângulo de 180 graus. Então eu posso afirmar que a soma do ângulo A mais a soma do ângulo B tem que dar 180 graus. Bom, mas quem é o ângulo A e quem é o ângulo B? O ângulo A é x e o ângulo B, 4/5 de x. Isso tem que ser igual a 180. Resolvendo, esse 5, ele está aqui como denominador. Você quer eliminar, o que você faz? Multiplica toda a equação por 5. Posso fazer isso? Posso. Olha o que vai acontecer. 5x, quando você multiplicar por 5, você vai cancelar o 5 daqui. Então vai ficar só 4x. Mas o 180 tem que ser multiplicado por 5 também. Então 180 vezes 5, 0, 40, 4 dá 900. E aí você tem 5x com mais 4x, 9x, igual a 900. X é igual a 900 dividido por 9. X é igual a 100. O professor não sabia usar esse artifício. Eu ia tirar o MMC. Daria certo? Também daria certo. Se você colocar x mais 4/5 de x igual a 180. Você tirar o MMC. Ia colocar 1 e 1. Aí você coloca o MMC de 1 e 5. Aqui é 5 e aqui é 1. E aqui é 5. Ia multiplicar 5x mais 4x igual a 180 vezes 5, 900. Isso tudo sobre 5. Como são iguais, você pode cortar. Então daria 9x igual a 900, que de uma forma ou de outra daria 900 dividido por 9 dá 100. Poderia também fazer de outro modo. A gente pode fazer assim: x mais 4/5 de x igual a 180. Ó, eu multiplico e faço a operação. Então repete o 5. 5 vezes x, 5x. Mais 4x igual a 180. Aí você tem 9x sobre 5 igual a 180. Precisa de fazer essa operação. Tá aqui, ó. Dividindo, vem para cá multiplicando. Então 9x é igual a 180 vezes 5. 9x é igual a 180 vezes 5. 900. X é igual a 900 dividido por 9. X é igual a 100. Desse pedacinho aqui, eu também poderia fazer de uma outra maneira. Entender que isso aqui é uma proporção. Se você tem 9x sobre 5 igual a 180, aplica aqui um 1 e vai multiplicar cruzado. 9x, 9x. E 180 vezes 5, 900. X é igual a 900 dividido por 9. X é igual a 100. Ou seja, na matemática, qualquer caminho que você tomar, você vai chegar ao mesmo resultado. Vamos para B, da número 3. Então a gente precisa observar agora aqui. O que acontece? Existe alguma propriedade que a gente possa utilizar? Que essa que é a ideia. Esses ângulos, eles são opostos. Vamos supor que você vai projetar aqui, está aqui. Aí está aqui esse ângulo. Aí você coloca aqui esse ângulo. Se essas duas retas são paralelas, e são, de fato, o que a gente tem aqui? Esse ângulo que está aqui é o mesmo que está aqui. E esse ângulo que está aqui é o mesmo que está aqui. São chamados de ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se eles são opostos pelo vértice, eu posso chegar à conclusão que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Ou seja, eles são iguais. E se eles são iguais, é só a gente tornar essa expressão igual. Então a gente coloca aqui que... E a gente aprendeu isso, não precisava nem deduzir isso. No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Se eu lembrasse dessa propriedade, caso
eu não lembro das retas paralelas, eu poderia simplesmente lançar direto a propriedade, que em todo paralelogramo os ângulos opostos, que é a propriedade geral, são congruentes. Então é só escrever isso. Ou posso escrever, eu prefiro escrever do maior para o menor. 3x menos 25 é igual a 2x mais 15. Letra para um lado, número para o outro. Aqui é 2x, vai passar a ser menos 2x. Por quê? Porque aqui o sinal é positivo. Quando eu trocar de membro, o sinal vai ficar negativo. Então, 3x menos 2x. Igual. O 15 estava aqui já. O menos 25 vai para cá, vai trocar então de sinal. Então não é menos 25, é mais 25. E agora a gente resolve. Você tem 3x, tira x, tira 2x, fica com x. 15 mais 25, 30, 40. Então o x é 40 graus. Se eu pedisse quanto que mede cada ângulo, e não for o que eu pedi, aí era só você substituir no ângulo A, que é 2x mais 15, seria 2 vezes 40 mais 15. Então meu ângulo A seria 80 mais 15, 95. O ângulo B, que é 3x menos 25, seria 3 vezes 40 menos 25. 3 vezes 40, 120. 120 menos 25. Se fosse o caso que eu pedisse, não foi o que eu pedi. Então, 120 menos 25. Tirou 20 daqui, já dá 100. Ainda precisava tirar mais 5, porque era 25 que teria que tirar. Então, isso aqui daria 95. E, de fato, os ângulos são iguais, eles teriam que ser iguais. Não teria como dar outro resultado. Bom, A4. A4 pede para determinar a área. A área do losango vai ser dada pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área do losango é 4 vezes 2 dividido por 2. A área do losango é, posso cancelar aqui, não preciso multiplicar, porque 4 vezes 2, 8, 8 dividido por 2, 4. Então cancela já o que é igual. Então aqui daria quanto? 4 metros quadrados. AB. AB está só dando uma medida, mas eu observo que isso aqui é um quadrado, mesmo ele não tendo colocado os ângulos retos lá. Então, a área do quadrado vai ser dada por... Deixa eu botar aqui quadrado. A área do quadrado vai ser o valor elevado ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado, 25. 25 o quê? Metros quadrados. Lembra que a gente está falando de região, então a medida está ao quadrado. AC. AC, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui um trapézio. E um dos lados do trapézio é perpendicular às bases. Então, esse lado do trapézio já vai ser a própria altura, que é a distância entre a base maior e a base menor. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a gente tem que a área do trapézio, nesse caso, é 8 mais 4, que é a base menor, vezes a altura, que é 5. Isso a gente vai dividir por 2. A área do trapézio é igual a 12 vezes 5 dividido por 2. De vez eu multiplicar, eu posso multiplicar, mas eu poderia dividir primeiro. Vou te mostrar que os dois resultados vão dar na mesma coisa. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 5, 30. 30 metros quadrados. Se eu não tivesse dividido, se eu tivesse multiplicado, daria o mesmo, professor? Dá. Área do trapézio, vamos multiplicar. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, de uma forma ou de outra, a área do trapézio seria quanto? 30 metros quadrados. AD. AD eu tenho um retângulo. E a área de um retângulo
né? É só multiplicar as dimensões. Então 3 vezes 6. A área do retângulo é igual a 18 metros quadrados. E por fim, a nossa letra E. A nossa letra E é um paralelogramo. E a área de qualquer paralelogramo é base vezes altura. Bom, ele já me deu a altura ali, que é aquela perpendicular. Então, a área do paralelogramo vai ser 8 vezes 3. A área do paralelogramo, 3 vezes 8, 24. 24 o quê? Metros quadrados. Então, espero que vocês tenham entendido, tirado as dúvidas de vocês e vão treinando esses exercícios, que na próxima aula a gente vai trabalhar com problemas práticos envolvendo quadriláteros.